No vídeo de hoje eu vou bater um papo muito bacana com o Benjamin, que é o meu professor de holandês já há vários anos e que é uma pessoa que está vivendo a experiência da vida lá fora, vamos dizer assim, ao contrário, né? Porque ele é um holandês que mora no Brasil já há alguns anos, que eu nem sei quantos anos, é engraçado que a gente faz aula há muito tempo, mas tem muita coisa que eu não sei, que eu fui fazer aqui algumas perguntas que eu tenho para fazer para ele e fui me dando conta que tem muita coisa que eu não sei, vou saber hoje. Mas, enfim, eu achei legal trazer ele aqui no canal, porque ele viveu essa experiência ao contrário, como eu disse, né? Porque ele é um holandês que foi morar no Brasil e que também chegou no Brasil com dificuldade com o idioma, porque ele não falava português fluente. E acho que até no caso dele é mais complicado, porque aqui na Holanda, quando a gente vem para a Holanda, tem muita gente que fala inglês, a gente consegue se virar bastante com o inglês, mas o inverso não é muito verdadeiro, né? É mais difícil encontrar gente que fala inglês no Brasil, então eu queria muito saber como é que foi essa história. Mas para começar, eu queria, né, que ele se apresentasse e contasse para a gente, Benjamin, como é que você foi parar aí no Brasil. Eu cheguei no Brasil por causa da minha esposa. Eu já gostava de visitar o Brasil. Durante minhas férias no Rio de Janeiro, eu sempre visitei um lugar, uma hospedagem. Então, eu não reservei, eu cheguei lá, já conhecia o lugar. E o que aconteceu? A hospedagem fechou. Então, eu precisava ir para uma outra hospedagem. Pela coincidência, eu pensava, essa noite eu vou visitar Lapa, estava esperando a fora do alto hospedagem. Duas moças entraram lá, conheci a Renata lá, uma das moças foi minha esposa agora. O que é mais engraçado, nesse momento, eu decidi, eu estava sentando com um livro de português. Eu já viajei 2 vezes para o Brasil, e agora eu vou aprender natureza. Eu falei com ela, tenta falar o mais possível português. Mas Isso não foi o problema. naquela época, naquele momento, você não falava português? Ou você falava um pouquinho? Mas a maior parte foi inglês, que eu realmente não tive bom conhecimento do português. Eu falava talvez 10 palavras, e, tipo, obrigado, tchau, tudo bem. Só foi isso. Só eu pensava, terceira vez, preciso aprender. Só esse momento eu decidi, peguei um livro, eu pensei, vou ler. O primeiro pensamento da Renata foi, cara, um pouco estranho. Se você tem férias, você vai ler um livro de idioma. Mas ele chega a bater papo, tinha uma sintonia, só para saber o que é a coisa mais engraçada, a amiga dela falava um pouco de inglês, deu para comunicar comigo. Renata falava a mesma quantidade de inglês como eu falava português. Entendi. A comunicação foi totalmente com mímica, mas nós tivemos uma certa sintonia pela comunicação já. Você poderia reagir com uma coisa, pensar a mesma coisa. Essa coisa eu percebi em combinação com algumas palavras. Só nos combinamos, ele saiu, eu senti um pouco falta dela. Nós tivemos contato para 6, 7 meses pelo WhatsApp. Nesse tempo eu tive tempo para ler a mensagem dela, responder a ela. Eu disse, vou viajar de novo, vou visitar umas amigas que eu fiz na Atibaia, eu vou voltar e gostaria de conhecer Belo Horizonte, ver vocês. Ele disse, ok, mas ele disse, chega cedo porque eu vou viajar. Combinamos, eu cheguei lá, pegou uma hospedagem, e na noite combinar, começar a amiga, Renata. Não tive nenhuma esperança, realmente foi mais uma amizade. Eu cheguei lá, o que aconteceu? Ele estava na porta, como se fosse para mim, ele se virou. Eu apaixonei instantaneamente. Ela também, porque ela, normalmente ele fala, mas na mesa ele foi sorrindo, não tinha postura, eu sinto que tem um motivo, né? mais agora, conversando muito, brincando, mas uma dinâmica realmente de namoro, né? No fim da noite, nós íamos para casa, nesse caso, o primeiro beijo, que nessas situações acontece bem fácil, vamos dizer que realmente você sente uma conexão
bem forte. Então, eu tive que ir para Fortaleza. Aí eu comecei, eu fui atrás dela. Nós passamos todas férias, nas férias dela. Depois Ela 4 estava dias eu... indo, ela estava com a viagem programada para Fortaleza e você foi atrás. Foi Sim, junto. porque lá ela foi convidada pelo irmão dela. Então, chegamos lá, eu encontrei o mãe dela, o irmão dela. O que eu ouvi da Renata, realmente o mãe dela disse, ele realmente está apaixonado por você, porque você conhece 4 dias uma pessoa realmente de apaixonar, você vai viajar para Belo Horizonte, sem programação, para Fortaleza. Vamos dizer, o mãe dela foi animada só com o pensamento que ele foi atrás. O que aconteceu? Porque realmente você começa a namorar. Lá começa um pouco também as dificuldades, porque ele voltou para o dia a dia. Nos realmente falamos, vamos tentar manter a relação. Ela é de BH mesmo. BH mesmo. O que aconteceu? Nós vamos tentar, nos primeiros 6 meses, fluir muito. Nós tínhamos cada dia contatos, realmente, eu trabalhava com esse fuso horário, normalmente eu precisava esperar até meia-noite, falei até 1 hora, 1h30, 2 horas. Eu vivi isso aí também. 6 horas da manhã. Então, essa coisa é muito comum para muitas pessoas, muito conhecido. Em dezembro, cheguei aqui. Durante esse tempo, eu já falei pelo WhatsApp, eu tento fazer uma mensagem, como você fala, continuar lendo. Mas essas conversas eram o quê? Meio português, meio inglês, meio um pouco de tudo? Simplesmente, eu já fui obrigado para falar português bem. É que no WhatsApp também é um pouco mais fácil, né? Que aí você vai traduzindo, usa o tradutor, alguma coisa. Exatamente, porque você vai ter tempo de ler, você vai traduzir rapidamente, você dá resposta. Mas com isso você aprende, junto com os livros, você vai aprender também. Só eu chegar lá com um pouco de ideia, ok, pelo menos eu posso manter uma pequena conversa, ou 15 minutos, 20 minutos, papo social. Renata me fala realmente, Renata, durante esse tempo, ele já entendeu o que são meus erros, onde eu caio. Se eu falo uma coisa, a maioria das outras pessoas não me entende, mas Renata entendeu. Então, ele tive uma certa ligação como eu estou formando as minhas frases, como eu estava me comunicando. É uma sintonia de casal, assim, que também, às vezes, ele fala umas coisas que eu acho que ninguém ia entender e eu entendo o que ele está querendo dizer. Acho que um pouco de contexto, mas um pouco que a gente acaba desenvolvendo uma sintonia. Eu vejo o contrário também, que às vezes eu falo umas coisas em holandês que eu confundo as palavras, né, que é normal. E ele sabe o que eu estou querendo dizer. Não, mas é exatamente que você, como você também conhece, que realmente eu acho a coisa que se você escuta, fala muito com pessoas, você já sabe qual direção a pessoa quer dizer. Normalmente você tem isso com seu parceiro. Você normalmente não tem com pessoas que você está vendo, amigos ou outras pessoas que você está vendo 2, 3 vezes por semana. É muito. É como seu parceiro, você fala cada dia. Você cria uma certa habilidade. Mas eu chego no Natal aqui, celebrando o Natal, vejo primeiro o desafio da cultura, Natal. Na Holanda nós temos um costume de comer normal, 6 horas, mas comer agradável, todo mundo juntos, durante a noite você tem algumas coisas para beliscar. Uma reunião silenciosa. Exatamente, essa é a ideia. Calma, tranquilo. Aí você vai passar o Natal em Minas. A minha mãe é mineira, tem uma família mineira. Então eu estou muito familiarizada de como são as coisas em Minas, porque dentro do Brasil também tem algumas diferenças, né? E aí você chegou no Natal em Minas. Eu cheguei no Natal em Minas. A pessoa chega lá e começa a beber, mas começar a falar também comigo. Tive algumas pequenas coisas para beliscar, mas não muito, porque não é costume. Eu não sabia. Eu estava bebendo, falando com as pessoas. No início deu, eu falo devagar, mas as famílias são grandes. Eu estava bebendo, mais uma cerveja. E depois, uns 7 horas, 8 horas, eu pensava, eu estou bebendo muito quando eles vão comer. Mas
Você pensa, não vou falar, a coisa vai acontecer. Se eu estava bebendo, até chega 11 horas, eu não aguentava mais, porque estava bebendo, estava falando, já fico. Depois de 11 horas, todo mundo estava falando na minha cabeça, eu simplesmente fingi que eu não entendeu, que eu não aguentava, mas no início eu entendeu, mas depois, quando você está bebendo, fica cansado, porque depois de falar no início, no final do dia você está morto. Consome mais energia do cérebro, é terrível. Eu chego na casa, ele chega na hora de comer, ele chega com um porco completa, com massa na boca. Nunca fiz na minha vida um bicho inteira na mesa completa. O porco, né? Para ver como realmente ele foi um porco. Nós não temos costume. Eu acho no geral que nós não gostamos de ver o bicho. A única coisa que nós gostamos de ver é peixe. Na Holanda também é muita, pelo menos quando eu vou na minha sogra, assim, que acaba sendo mais tradicional, é sempre coisinhas pequenas, é salada, é pão, torradinha, tipo uns petisquinhos, é sempre umas coisas menores, assim, né? Não tem, realmente, nunca vi isso aqui na Holanda. Só essa questão de quando eu estava falando sobre, no final você está morto, você não sabe falar, mas você está cansado. Só nesse período nós combinamos, ok, nós vamos agora, o que nós vamos fazer? Vamos continuar, nós vamos decidir, nós vamos morar. Então nós decidimos, ok, eu vou mudar para o Brasil. Renata falou, é uma questão que eu acho sincera, não cada pessoa tem habilidade no lugar. A pessoa pensa, você está apaixonada, se você pode morar em qualquer lugar, você está, mas não é a coisa, se sentir seguro, aspectos de família. Algumas pessoas realmente conseguiram soltar. Renata fala, eu não sei como eu vou lidar na Holanda. Eu não me sinto confortável, eu estou bem adaptado pelo estilo de vida do Brasil, pelo meu gosto de planejamento, realmente eu não sei que eu vou gostar disso, até dificuldade com o meu idioma, preciso começar de novo, eu fosse ficar mais sozinha lá. Muito inteligente essa análise que ela fez, porque Sim. É uma coisa que às vezes o brasileiro tem muita tendência de achar que fora do Brasil tudo é muito melhor e tudo é maravilhoso, vai dar certo para todo mundo. E realmente morar fora exige assim uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação muito grande que nem todo mundo tem, não é todo mundo que vai se adaptar. E eu acho que ela é muito inteligente e tem enxergado isso, que não era a parada dela, que não era para ela, né? Isso. Ela pensar sobre isso, para mim, realmente, eu quis ficar com ela, estar com ela. Então, eu decidi ir para o Brasil. Eu sabia que não foi fácil, mas, como você fala, eu sou estrangeiro, simplesmente essa pensamento, a coisa vai fluir mais. Se você chega no Brasil, a única critério que é preciso arrumar um emprego, mas vai dar certo. So, nesse caso, eu pensava no ter um diploma, estava em um sector. Ok, vai sentir saudade da minha família, meus amigos, mas Steven sente, você sempre tem só essa opção uma vez na vida, você vai por aí atrás. Então, nós combinamos, como eu estava já no ritmo, ficar meia-noite, 2 horas, os últimos 3 meses foi bem pesado antes de ir, porque, sim, só pensava, vou arrumar em emprego, mas porque você fica cansado, arrumar a casa, preciso ir para o Brasil, preparar os documentos. Você fica também um certo nervoso, tudo vai dar certo, imigração, essas coisas. Mas eu cheguei no 29 de maio de 2014. 2014, quase 10 anos. Quase não. Quero fazer uma outra pergunta nesse contexto aí do bar. Você estava aprendendo meio que sozinho português enquanto você estava na Holanda, que aí você pega livro, que aí você pega coisa mais formal e tal. Aí você chegou num bar em BH, com o povo falando aquele mineirês que come as palavras, além de tudo, né? Sim. Isso foi realmente a dinâmica de felicidade, porque meu português foi num certo nível que eu consegui falar um a um com uma pessoa num ambiente tranquilo. Essa dinâmica, pessoas falam mineiro, tá bom, corta
cada coisa, se eu fosse Sim. pensando, é especial para o homem, em combinação de cortar as palavras, mais os homens usam gíria. Você vai aprender português nessa forma, você fica perdido, porque eu não aprendi esse idioma, não. Eu pensava, eu sabia falar português, chega lá, você pensa, não sei o que é isso. Eu aprendi português, mas eu acho que não aprendi, não. Eu faço isso assim de uma outra maneira, que é o meu sogro, ele fala muito o dialeto daqui, né, do croniense lá. E ele às vezes, quando eu tô só eu com ele, ainda ele lembra mais. Mas se a gente tá numa roda de conversa com a família, com a minha sogra, com o meu namorado, muitas vezes ele esquece e começa a falar dialeto. E aí eu começo a olhar, tipo, o que que ele tá falando? Porque é que nem o mineirês, assim, né? Um é dialeto e tal, mas outro é meio gíria, localista, como é que fala? Uma coisa mais local, mas ainda assim é difícil de entender. Aí já teve até a situação da minha sogra dar uma bronca nele, que ele esqueceu, começou a falar dialeto. Ela não entende dialeto, para de falar dialeto. Mas eu lembro que quando eu mudei, assim, eu já estava entendendo umas palavras, não estava super entendendo, mas estava, assim, caminhando. E a gente foi na casa do vizinho deles. E os vizinhos dele ficam o tempo inteiro, eles e os vizinhos param o tempo inteiro falando dialeto. E eu na sala, assim, falando, nossa, eu achei que eu estava aprendendo, eu não estou aprendendo nada. E aí só quando a gente saiu, que meu namorado falou assim, você não entendeu muito não, né? Eu falei, não entendi quase nada. Ele falou, porque eles estavam falando muito dialeto. Eu falei, então é outra coisa. Eu não posso culpar. Nem para ser honesto, eu tenho família no Rônia. Se eles vão começar a falar dialecto de verdade, eu não vou entender. Eu sou holandês. Essas regiões têm um dialeto tão diferente do que o holandês básico, não é variação, não. Eu não sei, assim, o mineirês, porque como eu tenho família mineira, então eu ia muito para Minas, então eu via muita coisa, mas eu sei que, por exemplo, no Nordeste, se eles começarem a falar com sotaque de lá, gírias, já que tem gírias diferentes, né? Eu também já teve situações que eu não entendia o que eles falavam, não, porque é muito sotaque e muita gíria, né? Que tem coisas que mudam. A mandioca, né? Que é a mandioca, macaxeira, aipim, tem vários nomes, cada lugar é um nome. Mas daí, beleza, você mudou para o Brasil e aí você teve que evoluir no idioma, né? E aí entrou também a história de você dar aula de holandês. Como é que tudo isso se encaixou, assim? Não, cheguei aqui em 2014, chega o começo da crise. Se você vai buscar emprego, trabalhar na área de previdência, eu já estava preparado para não entrar nesse setor, porque o setor é totalmente diferente do holandês. Eu estava pensando, não, vou buscar coisas que têm a ver com marketing, com web, mas eu estava buscando você chega na realidade, salário mínimo, ele realmente fala comigo, se eu vou aceitar salário mínimo, eu não façaria assim, não. Se eu vou buscar emprego, um salário mínimo, se fala 1.000, 1.500, no máximo 2.000, isso já é muito. Isso é a primeira coisa que você chega numa realidade do país. Porque você vai pensar, mas isso não é justo, porque os preços aqui no supermercado, os preços aqui em casa, quase igual, se você vai converter, quase igual aqui na Holanda. Se eu vou ganhar salário, eu vou trabalhar com um valor bem menos do que o Holanda é considerado normal, e isso é tipo 4.000. Aqui o básico que pode ter é salário mínimo, é a maioria é isso. Eu fico um pouco assustado. Eu pensei, mas fiz carreira na Holanda, tive qualidades, estava buscando, mas empresas grandes não contrataram. Eu fiquei uns 4 meses um pouco perdido pela busca, me senti um pouco incomodado, pensando, não, puxa, eu tenho tanto qualidades, está bem diverso, eu sou bem flexível, eu não vou achar um emprego tão fácil, não. Não vai ser tão fácil do que nós dois pensamos. E, pela coincidência, um amigo da Renata indicou uma pessoa que ele estava buscando um professor de holandês. Eu estava pensando, posso fazer, porque durante a minha carreira na Holanda, parte das minhas tarefas sempre foi educar as pessoas.
no sistema, procedimentos, mais na ideia de processos do que na minha própria idioma. Mas pensa, o didática meu sempre foi bom, você pensar, vou aplicar. Deu aula, simplesmente digitei as páginas, e deu certo. Eu estava pensando, eu quero saber como eu vou ter novos alunos, porque aqui, também a dinâmica aqui é muito de relação. Você conhece fulano e tal. Isso funciona no inglês. Um indica para o outro. Que medida? Yeah. No início, eu fiz um site, eu cadastrei alguns sites de idioma, tive alguns alunos entrando, deu aula, mas pensa, há 2 anos eu fiquei um pouco frustrado, porque você fica também com renda igual do que os salários oferecidos. Você fica frustrado porque você tem uma certa idade, você quer ir para frente, você pensa, eu deixo tudo para trás e agora eu fico pior do que no momento que eu saí da escola. No meu primeiro, eu comparei no salário em comparação com o meu primeiro salário. Fiz carreira e você só você se sente incomodado, frustrado também. Mas depois eu pensava, eu fiz uma formação tem a ver para criar sua própria empresa. Eu tive cargos de gerente, mas falta coragem. E montar uma empresa, toda a responsabilidade é sua. Então eu penso, tá duro porque você não está fazendo o que você aprendeu. Eu comecei a fazer realmente pelas regras, fazer pesquisa, quantas pessoas vão para a Holanda, quantas pessoas precisam aprender holandês pela prova, fiz um pouco o cálculo com os professores. Então, e aí, na verdade, é um nicho que você descobriu, né? Porque como a Holanda tem essa particularidade do visto de partner, que você, para pedir o visto, você tem que fazer o Inburgering, que é uma prova de holandês básico, para poder pedir o visto. E depois que pede o visto também tem o segundo Inburgering, que é um nível de, no mínimo, A2 de holandês que a gente tem que fazer a prova, acaba sendo um nicho que a gente acaba precisando. Foi até como a gente se conheceu, né? Que eu estava para fazer essa primeira prova e eu comecei a estudar sozinho, mas é tão muito difícil, principalmente no começo, é muito difícil o holandês. E eu não estava conseguindo entender, né? Não sei, claro. E aí fui procurar o professor. É como você chega em mim, por exemplo, eu consigo aprender português pelo livro do estudo. Mas o que é diferente, ele foi escrito realmente de português para holandês. Muitos livros são escritos, especialmente para brasileiros, da ideia do inglês. De uma forma, uma fórmula funciona para todo mundo. É engessado, não né? Não funciona assim. Eu vou falar uma coisa, no holandês pode dizer totalmente uma certa expressão, uma certa construção diferente. Não tem uma forma uniforme que se fosse ensinado de um idioma serve para todos os idiomas. Serve para pessoas de África, serve para pessoas de Ásia. O meu problema é 2 coisas. Eu já comecei com o meu próprio material, porque os livros não servem. Se eu não consegue explicar, como a pessoa vai entender? Eu acho que a maneira de escrever é bem complicado. Eu estou buscando, melhorando o próprio conteúdo. Eu estava pensando como eu vou obter mais alunos. Isso, chega o Google, o que eu preciso, isso. Só começar a dar aula pelos bons resultados, as pessoas ficam no site, eles visitam cada dia, você dá o conteúdo, muda o conteúdo também, que o aluno está lá, essa parte não entendeu, está a modificar, até os alunos aumentaram. Mas, assim, dar aula de holandês acho que também ajudou você a ficar mais fluente no português, porque, assim, a experiência, pelo menos que eu estou tendo, que eu estou dando aula de português aqui para estrangeiros, me ajudou, assim, a ver o holandês de uma maneira diferente, porque, às vezes, para explicar algumas coisas em português, eu acabo tendo umas sacadas de coisas em holandês que eu nunca tinha percebido. Sim, isso normalmente ajuda, porque isso é diferente quando você, por exemplo, aprende holandês, quando você vai morar na Holanda. Aqui eu não tive escola.
quando você sente essa pressão de aprender o português, você pega muita informação, durante o tempo você vai perceber certas ligações com o idioma, como a pessoa usa o idioma. Você precisa observar como as pessoas estão falando. E durante 7 anos, você, com a ajuda dos meus alunos, realmente também graças aos meus alunos, eles falam certas coisas para mim, e dizem, mas esse contexto eu aprendi, mas você fala diferente em português. Me ajudou também para compreender o uso do português também. Eu reparei, assim, que, né, na verdade, fui lembrar que quando eu aprendi inglês porque precisava aprender inglês, eu era adolescente, mas não tinha assim, a pressão de eu preciso me comunicar, ou eu preciso disso para trabalhar. Foi no fluxo de aprender inglês, que acho que também deve ter sido o que você passou, porque aqui na Holanda, né, todo mundo aprende na escola inglês, né? Eu tive que fazer uma escola à parte no Brasil. Aprender o holandês e, no seu caso, aprender o português já tem uma pressão diferente, assim, né? Porque a gente está no dia a dia, eu estou procurando emprego e aí eu já fui barrada um monte de emprego por não falar holandês fluente. Você vai no mercado, você quer se comunicar no lugar que você está numa roda de amigos, estou numa roda de amigos do meu namorado, eles começam a falar inglês, daqui a pouco tá todo mundo falando holandês. E eu estou lá boiando. Então tem uma pressão, né, grande de falar, de entender, de falar, de fluir, né? Quando a gente vem morar no lugar. Isso também é uma coisa que realmente eu gosto de falar, que nós já falamos sobre isso. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam, eu preciso aprender o português, eu preciso voltar na Holanda, na minha vida que eu tive no Brasil. Essa pressão de voltar para um estado anterior, por exemplo, você tem um bom trabalho no Brasil, em um certo setor, mas você quis ir para a Holanda e você vai aprender holandês. Não pode pensar que essa mudança vai ser fácil. Isso vai demorar. Você não pode deixar a flor que vai durar meses. Não? Que não só o idioma que faz diferença, a cabeça faz diferença também, a cultura faz. Porque você falou da quantidade de palavras, teve uma aula aí há pouco tempo que você estava falando da quantidade de palavras que a gente aprende em cada nível, que acho que era o tamanho de vocabulário, acho que era 5.000 palavras, era o básico? Normalmente o básico é tipo 3.000, eu acho, foi tipo 3.000. É uma coisa assim. Quando você é criança, tem muito mais tempo livre para aprender vocabulário. Você não tem trabalho, você não tem filhos para cuidar. Você tem, vamos dizer, 18 anos para aprender um idioma, seja português, seja inglês, seja holandês. Agora, pessoas que estão trabalhando, isso eu preciso deixar claro também no idioma, que eles têm a expectativa que o mesmo vocabulário que eles aprenderam dos 18 anos, eles vão aprender um ano, porque eles precisam desse vocabulário para trabalhar na Holanda. Você trabalha, você tem filhos, você está participando já na vida delas. Ou você talvez tenha 1 hora por semana, ou 30 minutos às vezes. E esse começo, acho que é meio assustador, porque demora, né? Não tem um jeito. No início, você não vai fazer 3 aulas, 2 meses, 6 meses de aula e sair falando fluente. Porque leva, você falou, construir um vocabulário, fora a gramática, mas só construir o vocabulário demora, acho que é o que mais demora, na verdade, né? Que a gramática, acho que até o intermediário você já aprendeu tudo da gramática, e do intermediário para o avançado, vocabulário e refinamento. Exatamente, certas expressões, mas são realmente deitadas. E nesse começo do vocabulário, você vai aumentar o seu jeito de falar, mas nesse caso é um processo que continua, e isso é uma coisa que realmente gosto de falar com meus alunos. Ok, você pode ter experiência, esperança que você pode falar com as pessoas depois de um certo tempo. Eu acho que também essa é meio que assim, uma falha do brasileiro, porque o brasileiro não é muito de planejar as coisas, assim, no geral, né? Não que não exista brasileiro que planeje, mas culturalmente falando, a gente não é muito do planejamento. Então, a gente é muito assim, vou chegar lá, vai acontecer, vou fazer. E eu acho que é isso, por exemplo, eu acho que é onde eu falhei, assim, no meu planejamento quando eu fui mudar. Porque eu acho que eu deveria ter planejado e dado mais peso
para o aprender holandês, que para mim seria o mais importante, e eu achei, e até, né, coisas que a gente vai aprendendo, mas assim, eu achei que não, com o que eu tinha dava para fazer alguma coisa, dava para eu me virar. E não foi bem assim, não é só, como você bem contou, né? Não é só aqui na Holanda que se passa isso. Você também passou isso aí. E você soube fazer A essa questão, virada. Assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Por exemplo, no seu caso de exatamente. dar aula. Sim, isso é uma coisa que tem muito mais vezes com. Você vai lidar com muito mais coisas de cultural, por exemplo. Eu cheguei aqui, o que eu acho educado, por exemplo, pessoas acham aqui grosso, mas ao contrário também. O holandês é frio, o holandês é direto. Eu escuto isso muito. Mas isso é falta de idioma. Porque eu, por ser honesto, a maioria dos alunos, das pessoas que aprendem, eles pegam todas o vocabulário básico, mas tem uma pequena palavra dentro de frase que eles esqueceram. Mas ele dá muito nuance do sentimento. Temos certas palavras que só trazem um sentimento. A pessoa não eles não sabem entender essas palavras, porque eles pensam, isso é a coisa geral, só eu vou entender, eu entendo isso, mas essas pequenas palavras fazem uma diferença. So, a percepção de ser frio, direto, não é justo. Uma das dificuldades que eu tenho é que eu acho que as frases no holandês, de uma maneira geral, são mais simples. A gente no Brasil dá uma volta, às vezes, para falar as coisas, aí às vezes eu estou querendo montar a frase, monto a coisa em português na minha cabeça e quero fazer exatamente igual em holandês. E aí, por exemplo, você vai falar, não, faz assim. E é, tipo, muito mais simples, cortou um monte de palavra ali, aí eu falo, tem que aprender a simplificar, que é essa coisa do ser direto, que é ser curto e grosso, mas não é grosso de grosseria, mas de ir direto ao ponto. Mas eu acho que né, para a gente encerrar o assunto, eu acho que realmente a gente precisa ser mais paciente, né? Que é o que você falou, leva tempo para construir vocabulário. E a gente, quando muda de país, a gente fica na pressão de eu preciso disso para ontem, mas não vai acontecer para ontem. Eu acho o conselho que eu posso dar, se você vai começar com idioma, é bom para metas, porque eu vou falar coisas básicas, estrutura básica, eu posso me expressar, eu quero fazer isso de um certo prazo. Mas se eu fosse falar com o seu professor, você define as regras, eu conseguir fazer isso, vai dar ou não, isso leva mais tempo. Enfim, quero agradecer você pela conversa, foi muito interessante. A gente, na verdade, a maioria das coisas aqui eu nem sabia de verdade, porque a gente acaba trocando algumas ideias na aula, até no contexto da aula, mas eu não sabia, por exemplo, que você estava há tanto tempo no Brasil, não sabia a sua história com a Renata, e queria agradecer muito a sua participação. Eu posso interromper você? Sim. Essa questão de holandês, você pode pensar, se sou holandês, você acha que sou holandês bom? Não, eu acho que hoje em dia eu me viro, tipo, se eu caísse como chama uma dorp, numa vila, assim, que ninguém fala outro idioma que não fosse holandês, eu sei que eu me virar bem. Eu concordo com você. Mas uma coisa, eu vou te dar uma contraproposta. Fosse de uma entrevista comigo, nós fizemos na sua idioma. Sim. Eu quero fazer a mesma coisa em holandês, só para ver, para mostrar para as pessoas que estão assistindo, que dá para aprender com calma. Onde você está há 2 anos, pode explicar como você chegou lá em holandês. Você aceita essa desafio? Aceito, né? Como vou dizer, não. Combinado. Tá gravado aqui no canal que eu fiz esse acordo. Poder cumprir. Mas isso é uma coisa isso é uma coisa que eu acho legal. Eu estava pensando nisso para falar dos desafios. Dá uma boa ideia, talvez, que você pode mostrar ao outro lado aqui. Ok, combinado então. Vou ficar com esse desafio aí para a gente fazer na próxima aula. Obrigado por me convidar. Fica um pouco estranho para ficar ao outro lado.
É verdade. É, Obrigada, gente. Obrigada por assistir meus vídeos, né? Obrigada por estar aqui no canal. Deixe seus comentários se tiverem dúvida. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Benjamin para quem está procurando aula de holandês. É um excelente professor. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.